Sabe, amados, os planos deles são melhores, sempre. A gente tem, às vezes, em fazer as coisas do nosso jeito, sabe? Do nosso jeito, e a gente, às vezes, aí a gente aprende, a gente que, né, glória a Deus, a gente tem uma igreja que ensina muito bem, que cuida do ensino, que muita gente faz rema, glória a Deus, mas aí a gente aprende como ser guiado, e a gente aprende as formas de ser guiado, glória a Deus, a gente ouve. Mas sabe que muitas vezes a gente está ouvindo, e a gente está achando que é coisa da nossa cabeça, que é maluquice, a gente continua fazendo do nosso jeito, e às vezes a gente não entende porque algumas coisas não estão acontecendo. Amados, tem sonhos que a gente tem desde criança, que foi o Senhor que colocou. A palavra diz que antes da gente ser formado no ventre, Ele já conhecia. Não foi só com Jeremias, não. Ele já conhece a gente desde o ventre, sabe? Quando a gente foi formado, quando aconteceu, por isso que a gente diz, você não nasceu por acaso. Não nasceu por acaso. Ainda que a circunstância tenha sido por acaso. Pode ter sido. Foi uma circunstância por acaso, foi uma circunstância que nem era para ter acontecido. Só que quando aqueles órgãos se juntaram, quando foi feito aquele óvulo, eu não sei o nome, eu esqueço alguns termos de ciência, mas não vem ao caso. Mas quando é feito lá, quando junta aquelas células que começam a se multiplicar, o Senhor fala, opa, vou enviar esse propósito aqui. Pô, e o Senhor envia. E o Senhor conhece. E aí não foi feito por acaso. A carne pode até ter sido por acaso, mas o Espírito que envia é o Senhor. Amém? Ele enviou o nosso Espírito. Todos nós somos espíritos enviados. Por isso que o homem, a humanidade, ela tem sede do sobrenatural. Você vê que mesmo quando a pessoa não quer saber de igreja, ela busca alguma coisa sobrenatural. Pode ser até qualquer outra religião, às vezes nem é religião, às vezes é alguma coisa, mas ela precisa se apegar a algo, porque ela já nasce com essa necessidade, porque nós viemos dele. O nosso espírito veio dele, então a gente já nasce com uma necessidade de se ligar de novo a ele. E glória a Deus, porque em Jesus nós fomos agora religados totalmente a ele. Sem véu, agora o véu se rasgou totalmente. Agora a gente não precisa mais de intermediário. A qualquer momento, na sua casa, aqui na igreja, no seu trabalho, no ônibus, no BRT, você pode ouvir o Senhor, ter sensibilidade para ouvir e obedecer. Aleluia. Amém, amados? Amados, é muito sério, sabe? A nossa vida cristã é muito séria. Não é uma vida de vir à igreja, não é isso. É viver aquele plano que o Senhor enviou quando a gente estava no ventre. Sabe, os nossos dias, amados, o Senhor tem planos e a gente precisa chegar lá. Só que no meio do caminho, a gente começa a pecar ainda criança, e se não conhecer o Senhor, a gente vai para um plano totalmente diferente que é lá. E tem muitas pessoas, uma vez eu ouvi falar, é verdade, tem gente lá no cemitério, tem pastor que nunca foi pastor, tem engenheiro que nunca foi engenheiro, tem mãe de família que nunca foi mãe de família, porque nem conheceu o propósito, nem sabia o que o Senhor tinha para ele, porque nem conheceu o Senhor, ou quando conheci de ouvir falar, ou quando conhece, não segue o plano que ele tem. Sabe, hoje o Senhor tratou comigo de dependência dele, sabe, de confiança plena. Porque a gente fala que confia no Senhor, mas às vezes a gente ouve e não segue, e não obedece, e acha que é coisa da cabeça e não faz. E sabe, eu estou falando isso de novo, e eu sei que não é por acaso. Eu sei que não é por acaso, eu sei que tem gente aqui que está precisando ouvir hoje isso, de manhã. Para de tentar fazer do teu jeito, achando que é maluquice. Porque, às vezes, Deus dá instruções que não cabem na nossa caixinha. Deus dá instruções que não cabem no nosso raciocínio mental. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não naturalmente nem na nossa mente. Embora a nossa mente precise raciocinar sim, tá? A fé, eu sei que talvez muitas pessoas que não conhecem a palavra pensam que a fé é coisa de maluco. Quem é inteligente não tem fé. Pelo contrário, para você ter fé, para você crer, você precisa de raciocínio e inteligência. Aliás, é inteligente quem aceita o Senhor. E, aleluia, e volta para Ele. Coloca inteligente nisso, porque sabe que é melhor. Ninguém em sã consciência sabe que aquilo que eu desejo está ali e vai para lá. Ninguém em sã consciência, só alguém que não sabe que o que eu desejo está ali. Amém? Vamos abrir lá em Jeremias 29, 11.
Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Amados, esse versículo aqui, ele me resgatou numa época que eu estava afastada do Senhor. Eu estava na igreja, e muita gente às vezes está dentro da igreja afastado. Se você tiver alguém aqui hoje, você pode voltar hoje, glória a Deus. Mas eu estava indo para a igreja, eu sabia que eu não podia faltar a culto, porque se eu faltasse, eu voltava para a lama, pior do que onde eu estava antes de conhecer o Senhor. Então eu sabia que eu precisava, pelo menos, continuar indo na igreja. Pelo menos para estar ouvindo até tomar vergonha na cara e voltar para a posição. E aí, uma vez, uma prima, glória a Deus, cristã, que me carregou para o evangelho, do nada mandou lá pelo Messenger do Facebook, na época não tinha Instagram, e mandou Jeremias 29, 11. Acabou. Ela jogou, como diz Carol, jogou e saiu. Não falou mais nada, só jogou. Pum, eu. Ué, aí fui ler, né? Vamos lá. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Eu gosto da forma como ele fala. Eu é que sei. Aleluia. Sabe quando a mãe fala com o filho e o filho fala, não, eu é que sei. Vai lá e faz. Aleluia. Não é assim, com autoridade? Eu acho lindo a forma como fala. Eu é que sei que pensamentos que eu tenho a seu respeito. Ou seja, você não sabe de nada, eu é que sei. E aí, o que é mais lindo? Pensamentos de paz e não de mal. A gente que conhece o caráter de Deus sabe que é de paz e não de mal, mas principalmente para vos dar o fim que desejais. Mas a gente precisa confiar no que Deus fala conosco, no que Deus tem para nós, porque o plano dele é de dar o fim que a gente deseja. O plano dele não é fazer, não, a minha vontade é essa, André, você não quer isso não, tá? A minha vontade é essa. A vontade do Senhor deve prevalecer, mas tem coisas que o Senhor colocou no nosso coração, que a gente deseja, que Ele colocou no nosso coração, e o plano dele é que aquilo aconteça. Amém. E, amados, não tem coisa melhor do que estar no centro da vontade do Senhor. Quando a gente está fazendo o que Deus mandou, quando a gente está obedecendo, quando a gente está no centro da vontade dele, amados, a gente fica realizado. Sabe que às vezes a gente se sente feliz, a gente se sente bem. Uma vez uma irmã que nunca imaginava estar aqui ministrando, assim como eu, nunca imaginava, falava, André, o pastor está maluco, como assim, gente? Como assim eu? Mas eu fiz rema há pouco tempo, mas eu nem tenho tanto tempo que eu voltei, que eu nasci de novo, que isso, aquilo, vou ministrar. Aí tá, ministrou. Quando acabou, no dia seguinte, no mesmo dia, ali na porta, ela virou para mim e falou, Andréia, não sei se está errado, mas foi tão bom, eu gostei. Eu me senti assim, sabe, sei lá, não sei, diferente, parece que, sabe, realizada. Sabe o que é isso? É fazer a vontade do Senhor. Não é a minha vontade. E sabe que eu lembro que eu também, para quem me conhece há pouco tempo, talvez não saiba, mas eu sempre tive um problema sério, crônico, de timidez, a ponto de não ter coragem de cantar ou falar quando tinha até algum parente meu, porque eu cantava no mundo, né? E eu lembro que uma vez, minha mãe sabia, minha mãe falava assim, eu vou ficar lá no cantinho para você não me ver, tá, André? Uma vez eu esqueci a letra na hora, a vontade que tem. Outra vez, eu vi que tinha gente, e aí eu fiquei com vergonha, porque quando não tinha ninguém conhecido era mais fácil. Eu fingi, eu menti, disse que estava com dor de barriga, passando mal, e não estava. Só para poder não estar diante de pessoas. Perdi oportunidades de promoção no emprego por causa de timidez, por causa de vergonha de falar em público. E quando eu digo falar em público, não é assim, não. É para 3 pessoas. Eu tinha pânico, gente, pânico a ponto de esquecer até o que ia falar. E aí, um belo dia, eu fazendo rema, ouvindo uma ministração da Aninha Iório, ministração não, aula de escatologia, ela falando sobre ela, falando da timidez, que a voz dela nem saía, que era um absurdo. E aí, quando ela falou, e hoje eu estou aqui dando aula no rema, e quando ela falou, aí, como eu não entendi ainda direito, né, algo me disse assim, vai ser igual você. Aí Deus me livre, juro, eu falei, mas o Senhor me perdoou, já pedi perdão, glória a Deus. Mas eu falei, Deus me livre, imagina pegar um microfone e falar assim, gente, dar aula no rema, falar no público, Deus me livre, olha, eu morro, eu saio correndo, eu vou para o Acre. Eu falava assim, eu vou para o Acre, para ficar bem longe, Deus me livre. E, amados, eu estou aqui. Sabe o que significa? André, então você passou a ter vontade? Claro que não, amados. Quando o pastor me abraçou assim, aí, minha irmã, tudo bem? Está indo lá bem discipulado com os jovens? Então, a partir do mês que vem, bateu no púlpito, lá na reta ainda, você vai para cá, tá? Aí eu, hã?
Ele você está fazendo anúncio, isso, aquilo. Está sendo preparado, irmã. A partir do mês que vem você vai vir para cá. Eu, amém, amém, pastor, pode contar comigo. Quando virei de costas, eu... Onde o pastor tirou isso? Eu fiquei desesperada. Eu falava, Senhor, mas da onde? Senhor, eu não sei nem o que falar, eu não tenho o que falar, eu não sei falar. Eu vou falar o quê? Eu vou passar vergonha, vai fechar a igreja. Olha, mas eu pensei tanta besteira, mas o que eu decidi fazer? Obedecer. Era confortável para mim? Não, claro que não, mas confortável para mim é ficar lá nos bastidores, lá na secretaria, lá no financeiro, lançando as coisas. Ninguém está vendo, adoro. E faço até mais, quero fazer mais, quero fazer mais. Isso era confortável para mim. E até hoje é, tá? Até hoje é. Mas eu decidi obedecer. Era confortável para mim? Não. Era algo que eu almejava, porque eu acho lindo, eu acho bonito, gente, aquela pessoa que almeja. Ai, eu me vejo ministrando, eu nunca me vi, gente. A não ser naquele dia, lá na aula do Rema, que eu realmente me vi. Mas achei que era coisa da minha cabeça e que, sei lá, estava ficando maluca. Mas, assim, eu nunca me vi, eu nunca almejei, tinha problema com isso. Era algo totalmente fora da minha caixinha, sabe? Quando eu quero dizer algo totalmente fora daquilo que você pensa e calcula, totalmente fora. Mas o que eu decidi fazer? Obedecer. E por que eu estou trazendo esse exemplo hoje para cá? Porque, amados, a gente precisa aprender a obedecer, ainda que não esteja na nossa zona de conforto, e principalmente, porque a zona de conforto não é um lugar de crescimento, já falei isso aqui outra vez. Não é. Quando a gente fica aqui no lugar confortável, onde a gente não é confrontado, quando a gente não precisa de nenhum esforço, quando a gente não precisa esmurrar a carne, quando a gente não precisa respirar fundo e falar, tá bom, Senhor, eu vou. Quando a gente não faz isso, a gente não sai do lugar. E, amados, o Senhor sempre vai trazer coisa para mim e para você, para a gente sair daquela zona de conforto. Amém? Sempre vai fazer isso, amados. E a gente precisa confiar nele. Não é em você. Amado, se eu confiasse na minha capacidade, eu não estaria aqui, eu não viria um dia aqui para cima. Nem para cantar. No dia que eu era do backing, o dia que a minha líder me colocou para dirigir a música, eu fiquei enrolando no trabalho de propósito e falei assim, não vai dar tempo de chegar. Anos depois, eu contei para ela, óbvio. Contei, ela, não acredito que você fez isso comigo. Fiz, menti, me perdoa. Mas eu não tinha coragem de pegar para cantar. Quem me acompanhou no início sabe. Vanúcia lembra, eu cantando toda tímida. Horrível. Mas, amados, em nenhum momento eu pensei e falei assim, não, vou fazer minha vontade, não vou, não. Não, Andréia, mas e se não for vontade do Senhor? Se for só uma ideia do pastor, que não tem nada a ver, deixa o pastor prestar contas com o Senhor. Amém? Porque eu sei que acontece isso. Está pensando que comigo também não aconteceu? Aconteceu. Eu fazendo escola de ministros e eu ainda pensando. Foi no ano que eu comecei a ministrar. Gente, mas tem alguma coisa errada, Eu ainda teimando, mas já tinha ministrado, obedecendo. Comecei a obedecer e continuei a teimar. E um belo dia o pastor, que hoje é Tiago Borba, pastor lá da sede, o professor dando aula, tinha nada a ver, ele estava falando de firmeza doutrinária. Daqui a pouco ele parou, e olha só, você que pensa que o seu pastor é maluco, porque te colocou para fazer aquela função responsável, ele não é maluco, não. O Senhor usa ele para te fazer crescer. Até me abaixei na cadeira, gente, como é que ele sabe? E aí, naquele dia, eu anotei, está lá no meu caderno anotado, para quem quiser ver, 2018, está lá anotado. Eu anotei, falei, o pastor não é maluco, está escrito lá. Está escrito. Por quê? Porque assim, eu precisava ouvir, porque eu obedeci. André, que bonitinho, você obedeceu, eu obedeci, continuei teimando, continuei falando assim, daqui a pouco o pastor vai me tirar, que ele vai ver que eu não sei fazer isso, porque eu não tenho capacidade, não tenho habilidade. Claro que eu não tinha, porque a capacidade é do Senhor, gente. Até hoje, quando eu venho para cá, eu falo, Senhor, o Senhor sabe que na minha capacidade natural não ia sair nada, mas a capacidade vem do Senhor, e com todo mundo é assim, não é só com a Andréia. Não é só para estar no púlpito. O Senhor, às vezes, te dá direções para fazer coisas específicas, até lá no seu trabalho. Não é coisa da sua cabeça. Andréia, como é que eu sei, amado? Se for alguma coisa correta, alinhada à palavra, provavelmente é o Senhor que está te guiando. Então, faça. Obedeça. Vale a pena. Mas isso vai trazer um desconforto para fulano, para ciclano, para o meu chefe, vai trazer um desconforto. Faça. O Senhor sabe o que Ele fala, o Senhor sabe o que Ele faz. A gente confia no Senhor ou confia na gente? A gente confia no Senhor ou confia naquele conhecimento que a gente teve? Na técnica que a gente aprendeu, porque às vezes a gente aprende coisas ao longo da vida. Agora eu sou engenheiro.
Um exemplo, só um exemplo, tá, Karine? Agora eu sou engenheiro, agora eu sei tudo sobre engenharia. Aí o Senhor te dá uma direção para fazer um negócio totalmente diferente de tudo que você aprendeu. Você fala assim, não, isso é coisa, não tem nada a ver, não. E aí, gente, quem é filho sabe, a gente sabe, continua falando e continua, e não sai da cabeça, gente, não sai da cabeça. Está alinhada a palavra, não tem nada fora, vai, faz. Amém. Às vezes, olha só, às vezes a gente vai falhar, sabia? Às vezes a gente vai obedecer e vai falhar. E não era daquele jeito, não. Pois a gente vai continuar tentando, até fazer da forma certa como Deus manda. Amém? Não confie na sua técnica, obedeça. Porque tudo começa, amados, em nós. Porque lembra que eu falei, agora, quando a gente começou, que o Senhor já fez tudo o que precisava fazer? Deus já fez tudo, já enviou seu Filho para nos resgatar, para nos colocar de volta à posição original, Ele já fez tudo. Só que agora, de fato, agora começa conosco. Agora a primeira atitude somos nós. A primeira atitude que a gente precisa tomar é o quê? Aceitar Jesus. E eu lembro que quando eu era nova, não tinha uma igreja crente, as pessoas ouviam as pessoas falarem aceitar Jesus, e eu pensava, o que é aceitar Jesus, gente? Mas é claro que eu aceito Jesus. Jesus está aqui no meu coração. Eu não entendia que o aceitar é aceitar aquilo que Ele fez na cruz por mim e ter para mim. Ter Ele como Senhor da minha vida. Isso é aceitar Jesus. É aceitar o que Ele fez, porque Ele pode ter feito, como fez pelo mundo inteiro, e tem muita gente padecendo. O mundo está padecendo. Aqueles que ainda não aceitaram o plano dele, estão lá padecendo. Por quê? Porque ainda não aceitaram o que Ele já fez, porque já está feito. Há muitos anos atrás já está tudo resolvido. Mas a gente precisa aceitar. Não é a primeira atitude que a gente toma? Primeira obediência, a primeira atitude, primeiro passo. Aceitar o Senhor. Quem é que tem que fazer isso? Eu e você. Não foi o Senhor que obrigou a gente, foi? Não. Quem é que tem que fazer isso? Eu e você. Aí depois a gente nasce de novo. E aí a gente entende sobre o batismo nas águas, sobre uma ordenança, e vamos lá ser batizados. Quem toma a decisão de ser batizado? Eu e você. Amém? E aí a gente é batizado, e aí não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas depois que a gente nasce de novo também, a gente aprende sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o revestimento de poder, sobre esse poder maravilhoso de orar em outras línguas, que o nosso Espírito sabe que a gente precisa. E aí quem toma a decisão de vir aqui à frente quando alguém faz o apelo, eu e você. Amém. Amados, as decisões de obedecer são sempre nossas. Muitas coisas às vezes não acontecem, não é porque o Senhor está falhando, nem é porque ainda não, Senhor. Porque ainda não está acontecendo, Senhor. Eu não entendo, Senhor. Eu dou à igreja toda semana, Senhor. Eu não perco um discipulado. Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia. Olha isso. Gente, que crente, né? Crente bom pra caramba. É o ideal, é o certo, né? Eu leio a Bíblia todo dia, Senhor. Eu oro todo dia. Eu venho na oração de mulheres, eu venho na oração de terça-feira. Qualquer coisa que tiver na igreja, eu estou lá. Mas aí o Senhor pergunta, e aquilo que eu mandei você fazer, você já fez? Aleluia! Porque a decisão de obedecer é nossa. Aleluia! E às vezes, amados, a gente obedece, a gente faz o que tem que fazer, e aí vai lá bonitinho, daqui a pouco a gente falha de novo, mas o Senhor desiste de dar instrução para a gente? Não. Não é, gente, Deus é maravilhoso, o caráter de Deus é perfeito. Ele, sabe, não desiste de nós, como às vezes nós desistimos de um irmão nosso. Sabe, às vezes tem um irmão que, mas já conhece a palavra? Eu já ouvi isso. Já conhece a palavra, já sabe tudo, já fez rema, agora está lá no mundo? Não, gente, a falta de vergonha na cara. Gente, pessoas falham. Sabe o que a gente tem que fazer? Interceder por aquele irmão, para que chegue arrependimento ao coração dele, ele seja quebrantado e volte para a posição. Sabe, porque às vezes a gente não entende, porque tem tanta gente afastado, porque é tão difícil trazer alguém de volta para a igreja, alguém que está magoado. Mas tem muita gente ferida lá fora, porque nós, como igreja, não nos posicionamos da forma correta. Porque em vez de a gente estar unidos, gente, Jesus disse, tem uma oração que ele faz, que ele ora ainda por aqueles que estão por vir. Eu não vou abrir lá porque, enfim, está borbulhando um monte de coisa aqui, glória a Deus. Mas Jesus estava orando porque ainda ia vir e falando, eles vão estar juntos e porque eles estão juntos em unidade, vão saber que Deus é Deus, vão saber que eu sou eu. Estou usando as minhas palavras, tá? Aleluia. E aí a igreja, sabe o que faz? Se divide.
Não, aqui é melhor. Não, aqui tem mais ensino. Aqui tem mais mover, lá é assim. Não, aquele pessoal lá e aquele pessoal lá. E aí o mundo vê essa divisão, às vezes dentro da mesma igreja, e vai querer saber de igreja. Não, melhor ficar aqui. Meus amigos do mundo são mais unidos comigo. Amém? Isso é diabo purinho. Mas sabe que ele usa, que ele faz isso? Ele faz, amados. E qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Obedecer as instruções do Senhor. Porque, amados, muita coisa seria evitada, até essa divisão na igreja, que eu sei lá porque que eu falei, mas glória a Deus, porque eu obedeço. Até divisões, até pensamentos errados que surgem na nossa mente, como crente, cheio do Espírito, pensando errado, porque a gente não obedece às instruções do Senhor. Amém? Mas eu obedeci, errei, saí do lugar, agora não tem nem mais cara para voltar para o Senhor. Eu já fiz isso. Quando eu falhei, quando eu me afastei, continuei lá na igreja bonitinho, todo errado, o pensamento todo errado. Eu não estava nem incomodada de estar errando. Aí tem gente que fala, não, mas se não está incomodando mais, está errado, perdeu a salvação. Não perdi não, glória a Deus, voltei. Mas assim, eu podia estar um passo de perder sim. Mas, não sei, né? Enfim, mas eu não estava nem incomodada com erro, porque eu estava acostumada. Aí a pessoa vai lá para o mundo e se acostuma com erro. Mas aí, em algum momento, eu decidi continuar, pelo menos indo ao culto. Isso resolve? Não. Mas eu fui sendo exposta à palavra, até uma hora que algo aconteceu. E foi de repente. De repente, na minha cabeça. Mas o Senhor já estava tratando, à medida que eu era exposta à palavra. Amém, amados? E isso acontece. E o que a gente faz nessa hora? Volta a obedecer ao Senhor. E volta ao lugar onde estava. Amados, a gente pode falhar em desobedecer a qualquer momento. Porque às vezes a gente só pensa em obediência de coisas grandes. Mas sabia que também que tem obediência de coisas pequenininhas? Como, por exemplo, não pega esse ônibus, filha. Não vai nesse. Você tem aquela, entre aspas, intuição. Sabe aquela, entre aspas, intuição? Acho que eu não vou, não. Acho que eu não vou, não. Acho que eu não... bobeira, coisa da minha cabeça. Aí vai. Aí o ônibus é assaltado e fala, Senhor, o Senhor não me livrou do assalto. Senhor, por que isso aconteceu? Eu estou pagando o celular ainda, Senhor. E Deus falou assim, eu falei para você não entrar naquele ônibus. Você entrou. Amados, tem coisas que às vezes a gente questiona ao Senhor, depois que acontece, o Senhor já está falando antes, para prevenir, para não acontecer. Amém? E sabe, hoje o Senhor está trazendo essa manhã, falando sobre obediência e dependência dEle, de verdade. Porque a gente levanta as mãos e fala, Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti. Mas aí, às vezes, a gente só lembra da dependência financeira, porque se faltar algo, o Senhor vai enviar. Mas sabe que a gente depende também da instrução dEle. Antes de sair lá fazendo, fica dependendo primeiro do que Ele vai falar. Amém, amados? O Senhor está falando com pessoas aqui essa manhã. Aleluia. Para embasar isso, vamos abrir lá em Lucas 5. Lucas 5, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa aqui, na minha Bíblia, diz a pesca maravilhosa. Aleluia. Vou começar a ler, tá? Lucas 5, versículo 1, é do começo mesmo. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. É Pedro, tá, amados? Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Lembra que eu falei sobre a gente achar que é especialista, porque a gente estudou, porque a gente sabe, e agora a gente acha que não vou fazer, porque foge tudo aquilo que eu sei. Pedro era pescador, era a profissão dele. Então, ele sabe todas as técnicas, ele sabia onde tinha que jogar, ele sabia o horário de pescar, ele sabia tudo, amados. Pedro era especialista, ele era pescador, ele passou a noite toda pescando e não pegou nada. Mas aí vem Jesus e fala, lança a rede. E aí, o que Pedro fala? A gente trabalhou a noite toda, a gente não pegou nada. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar rede. Amém? E é isso que eu falo sobre obedecer. E é isso que Deus está tratando nessa manhã, sobre obedecer. Aí ele fala, e a gente fala, mas eu já fiz isso a vida inteira. Eu já tentei diversas vezes isso com meu marido, não funcionou. Eu já tentei diversas vezes isso com meu filho, não funcionou. Eu já fiz isso no meu trabalho, não funcionou.
Mas aí o Senhor dá uma instrução e fala assim, não, isso é parecido com aquilo que eu fiz, porque às vezes é parecido, mas um detalhe Deus dá diferente. E é aquele detalhe que vai fazer a diferença, a gente ter o resultado. Sabe por quê? Porque foi Ele que falou. É sobre a palavra dEle. E aí você faz. Eu sempre fiz isso a minha vida inteira. Não funcionou. E aí Deus dá uma palavra. Mas é parecido com o outro, mas isso aqui, não, mas isso aqui é meio doido. Será? Faz. Sobre a palavra dEle, lança a rede. Sobre a palavra dEle, faz de novo, mas faz da forma como Ele falou, faz do momento como Ele falou, porque Pedro passou a noite toda e nada aconteceu, mas naquele momento, naquela hora, Jesus falou, era para ser aquela hora, para fazer, para obedecer e pegar muito peixe. Amém, amados? E a gente precisa fazer isso. Eu e você, amados, como o Senhor tratou comigo, isso, sabe, tem tratado comigo sobre isso, e está falando agora, e falando coisas que, assim, que eu não preparei para trazer, mas o Senhor está trazendo, glória a Deus. Aleluia, isso é bom demais, porque não é da minha forma. Sabe, amados, eu vou me expor aqui para vocês. Eu sempre gosto de trazer, pelo menos, sabe, alguns versículos, ainda que às vezes eu não sei exatamente o que o Senhor quer que eu fale, porque, amados, cada um ministro que vem aqui, a gente não fala da nossa vontade não, tá? A gente não fala assim, deixa eu pensar o que a igreja está precisando ouvir. A gente não, porque a gente não sabe o que você precisa. A gente não sabe, às vezes, nem o que a gente precisa. Mas sabe o que a gente faz? A gente se consagra ao Senhor, deixa o Senhor falar e a gente obedece e vem fazer. Mas sabe que a Andréia aqui, estou me expondo de novo, porque a melhor pessoa que precisa se expor sou eu. Não vou expor ninguém. A Andréia sempre teve o costume de trazer um papel, ou pelo menos uma etiquetinha assim com versículo para saber onde eu ia, para eu não perder. Por quê? Porque eu confiava no Senhor, mas ainda assim, o Senhor tratou isso comigo hoje de manhã, aleluia. Meu Deus, eu falava, sou totalmente dependente do Senhor, porque eu não sei o que falar, e o Senhor sempre me dá o que falar, e o Senhor sempre me prepara, porque eu não tenho costume, porque eu não sei pregar, porque isso e aquilo, mas o Senhor me capacitou, e eu confio totalmente no Senhor. E aí o Senhor, desde semana passada, Ele me deu uma frase para esse culto. E não me deu mais nada. Eu, não é só a frase, Senhor? Mas eu vou, essa frase é muito, né? Eu vou falar o quê, Senhor? Nada. Eu falo, tem alguma coisa errada, e ora em outras línguas, e ajoelha, e faz jejum, e nada, e o Senhor não falava, e nada, eu falei, gente, e aí vinha várias coisas assim, sabe, aleatórias, amém, glória a Deus, Senhor, e aí comecei a ler de novo a Bíblia, né, claro que eu leio a Bíblia todo dia, mas com outro propósito, e gente, nada, e aí ontem me perguntaram, você vai falar o que amanhã? Não sei. Aí hoje de manhã, e aí, qual livro que você vai indicar? Ainda não sei. E aí o Senhor, o que Ele falou para mim? Você não disse que era dependente de mim? Aleluia. E aí eu pensei assim, mas como é que eu vou fazer sem saber o versículo que eu vou abrir? Como é que eu vou fazer sem o papel, pelo menos com o versículo, com o capítulo, com o livro, Senhor? Aí o Senhor de novo repetiu, você não depende de mim? Dependa de mim de verdade. Amém, aleluia. Aleluia. E, amados, eu estou aqui dependendo do Senhor totalmente. Glória a Deus. Mas, amados, vale a pena obedecer. Eu sei porque sei que por causa da minha obediência, essa manhã, pessoas estão sendo alcançadas. Porque, de fato, eu estou dependendo totalmente do que o Senhor tem para mim e para você. Porque a dependência, a confiança, o Senhor começou a tratar comigo, e é assim que Ele faz. Sabe que quando a gente abre um texto para trazer para vocês, a gente primeiro é tratado, porque enquanto vocês estão ouvindo aqui, diferente de hoje, né? Porque hoje eu estou junto com vocês. Mas normalmente quando a gente prepara em casa, enquanto vocês ouvem aqui, mas a gente já ouviu em casa, lendo, ouvindo o Senhor, e a gente já foi tratado lá. E a gente continua sendo tratado aqui, amém. Então tudo é para mim e para você. Nós estamos juntos no mesmo barco, com Jesus. Amém? E por falar em barco, vamos voltar lá. Só para a gente ver a conclusão, né? Todo mundo sabe, mas vai que de repente alguém aqui não leu. Versículo 6. Isto fazendo, ou seja, obedecendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, vem, me ajuda, porque era muito peixe. A rede se rasgou. Ele fez a noite toda o que ele sabia fazer, na capacidade dele, no conhecimento técnico dele, e nada aconteceu. Mas aquela foi a hora da palavra do Senhor. E no momento que o Senhor dá a palavra, ele obedeceu. E aconteceu aquilo que não aconteceu a noite toda, com todo o conhecimento que ele tinha. Amém? Amém. Aleluia.
E sabe, amados, Pedro vai lá, obedece, que lindo, viu? Glória a Deus. Pedro obedeceu. E aí Pedro foi e começou a seguir Jesus. Pedro, Tiago, João, a turma toda segue Jesus. Glória a Deus. Ele vai lá, segue Jesus. E aí no meio do caminho, todo mundo sabe aquela história que Pedro nega Jesus, lembra? Quando Jesus vai e fala com Pedro, fala conversando com os apóstolos, já está prestes a ser levado, a ser preso um pouco tempo antes, e Pedro fala, eu nunca vou te negar. E Jesus fala, não, ainda essa noite, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro repete, eu nunca vou te negar, Jesus. Eu nunca vou te negar. Uma soberba de falar assim, eu sou aquele discípulo que obedeceu desde o início. Eu estou contigo o tempo todo. Eu não vou te largar. Eu te negar, não vou. Jesus, tá bom. E aí o que aconteceu depois? Todo mundo acha que sabe essa história. Pedro nega Jesus 3 vezes. As pessoas perguntam, né, você não é aquele que anda com Jesus? Eu não. Não, aí a outra pessoa, mas você não é aquele que anda com Jesus? Pela sua forma de falar, a gente sabe que é você. Olha que lindo. Coisas pequenas que às vezes a gente deixa passar na palavra. A sua forma de falar te denuncia. A nossa forma de falar denuncia que a gente é filho de Deus? Denuncia que a gente é crente? A nossa forma de falar com o nosso irmão, seja espiritual, seja natural, com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso professor na escola, aquele professor que me persegue, a sua forma de responder a ele te denuncia que você é filho de Deus? Porque Pedro foi denunciado. Mas ele negou Jesus, mesmo agindo como crente, agindo como seguidor de Cristo, por isso o nome cristão que a gente tem até hoje. Mesmo assim ele negou. E sabe que na 3ª vez ele ainda fala assim, eu nem conheço esse homem. Gente, olha isso, é muito sério. Sabia que tem gente que morre em outros países para não negar Jesus? Pedro fez aquilo que pessoas morrem para não ter que fazer, para não negar Jesus. Já pararam para pensar nisso? Que coisa séria que Pedro fez? Foi muito sério, gente. Depois de ele ter obedecido, com todo o conhecimento dele, a gente abriu lá, ele negou Jesus. Ele disse que nem conhecia aquele homem. Tem gente que vai lá, nega Jesus. Não, nega Jesus, pum, morre. Vocês sabem da perseguição que há em alguns países que não pode ser seguidor de Cristo? A gente conhece. Pedro fez isso horrível, gente. Eu fico pensando, meu Deus, gente, se fosse hoje em dia, acho que a gente falava assim, ó, perdeu a salvação. É ou não é? Porque a gente é rápido em julgar, né? Nós somos rápidos em julgar, amados. A gente, depois que a gente tem um conhecimento, e agora a gente tem toda a palavra, e agora a gente está cheio do Espírito, agora a gente sabe tudo sobre a palavra, agora a gente sabe quem vai ser, quem não vai, quem pode, quem não pode, quem está apto, quem não está. É ou não é? A gente corre esse risco. Mas a palavra também diz que a gente não deve julgar, para não ser julgado. Porque aquele versículo que fala que a gente, sabe, sacudido, recalcado e transbordante, é com a mesma medida que a gente medir, a gente vai ser medido. Sacudido, recalcado e transbordante. Amém, amados? Então, hoje também o Senhor traz essa correção. Amém? Sabe o que é sacudido, recalcado e transbordante? Você sabe quando você vai botar o café no pote, e aí você faz assim, ó, para poder caber mais. Quando a gente julga, a gente vai ser julgado de uma forma para caber mais, transbordante, muito mais do que a gente julgar. Então, julga cada um a si mesmo. Amém? A gente tem, glória a Deus, a palavra para nos corrigir, o Senhor que nos corrige o tempo todo. Amados, às vezes eu tenho correções do Espírito Santo que eu falava, gente, foi igual um tapa na cara. É só eu? Porque às vezes assim, ó, pá! E é mesmo, e glória a Deus por isso. Que o Senhor não me precisa me colocar no leito para me ensinar nada. Aleluia! Eu sei que tem gente que pensa assim, e a gente tem misericórdia, em vez de a gente criticar, a gente tem misericórdia e ora, para que chegue conhecimento revelado da palavra para essas pessoas e não julgar. Porque ninguém pensa assim porque quer, porque é maluco. Pensou porque aprendeu, amados. Então a gente, em vez de julgar o irmão que pensa assim, a gente se corrige, ora e tenha misericórdia do irmão e ora para que chegue com o mesmo conhecimento que chegou para mim e para você. Porque um dia a gente também não sabia isso. Amém? Um dia a gente não era o crentão cheio da palavra, cheio do rema, da escola de ministros. Sabe tudo, conferência, aleluia, sei tudo sobre a palavra. Agora eu sei o que está alinhado, desalinhado. Agora eu ouço música e falo, está alinhado, está desalinhado, agora eu sei tudo. Não é? A gente começa a ficar técnico do evangelho.
Aleluia. Mas o Senhor não quer técnicos do Evangelho, o Senhor quer obedientes. A obedientes do Evangelho, amém? Aleluia. Mas aí vamos lá. Aí aconteceu isso, Pedro obedeceu, pescou, depois foi lá, falhou, aquela falha grave, a ponto de dizer que nem conhecia Jesus. E o que aconteceu depois? Não, negou Jesus, acabou. Agora, Pedro, então vai com Judas. Vai com Judas, porque você falou que nem me conhece. O que Jesus falou depois? Lá no finalzinho. Aleluia. Deixa eu ver se eu marquei. Eu acho que eu não marquei, não. Acho que João 21. Aleluia. Glória a Deus. João 21. Oh, aleluia. Versículo 16. Obrigada, Senhor, por me mostrar rápido. Tornou a perguntar-lhe... Depois de terem comido, versículo 15. Perguntou Jesus a Pedro. Olha, não mandou Pedro embora e disse, você me negou diante das pessoas. Ele não falou isso, falou? Ele colocou o dedo na cara e falou, você sabia, você tinha conhecimento, você tinha um rema e você fez. Você fez, você foi naquela conferência, você ouviu aquilo tudo que a ministra fez e você fez. Jesus falou isso para Pedro? Não. Glória a Deus, né? Que bom. Então sejamos com Jesus. Mas amém, vamos continuar. Depois de terem comido, perguntou a Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Não vou ler tudo, porque ele pergunta 3 vezes, né? Aí tem aquela história que Jesus está perguntando do amor ágape, e Pedro está respondendo amor filéu. Mas isso aí é para outro dia. E ele pergunta 3 vezes. E no final, ele diz, cadê? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ele finalizou, apacenta as minhas ovelhas. Ainda que 3 vezes Pedro ficou falando que não amava ele daquela forma como Jesus estava pensando, que era o amor ágape, ainda assim, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Seja o pastor das minhas ovelhas. Aquele mesmo que negou Jesus e disse que nem conhecia ele. Jesus chamou, ei, eu ainda conto contigo. Amém? Amados, às vezes a gente falha, e falha feio, e falha grave. Às vezes falha fraquinho, mas às vezes falha grave. E às vezes a gente se envergonha. Se envergonha dos irmãos, se envergonha do Senhor, e às vezes não tem nem coragem, sabe, de chegar, de orar. Eu sei porque já aconteceu comigo. E sabe, Deus continua contando comigo e contigo. O plano dele para Pedro mudou, amados? Não. O plano dele não mudou. O plano dele não mudou para mim e para você, continua o mesmo. Mas eu ainda falho nisso. Eu ainda não consegui largar esse vício. Dependa dele. E ele vai te ajudar a largar qualquer dependência. Amém? Música pode me ajudar, por favor? Aprenda a depender dele. Deus está falando com pessoas aqui essa manhã específicas. Senhor, eu não consegui largar isso até hoje. Eu já comecei a trabalhar na igreja. Eu já comecei, Pai, a frequentar todo o culto. Eu estou lendo, mas eu não consegui largar. O Senhor está falando contigo nessa manhã. Você não conseguiu largar ainda, porque você ainda está dependendo do seu jeito de largar. Dependa de mim. Quando você depender de mim, confiar totalmente em mim, você vai conseguir largar, a ponto de nem parecer que era você antes. Amém? Aleluia. Sabe, algumas pessoas, amados, se transformam de fato de uma vez. Eu acho tão bonito quando meu marido conta, e é verdade, quando ele aceitou Jesus, nasceu de novo, ele nunca se desviou. E é lindo. Mas a gente não pode colocar isso como régua para outras pessoas. A gente não pode colocar isso, sabe, e achar que todo mundo é assim. A gente não pode colocar isso nem para nós mesmos. Embora esse seja o ideal. Mas, amados, o Senhor está falando com pessoas que falharam essa manhã. Quando a gente olha lá Paulo, em Atos 9, Paulo era perseguidor de cristão. Eu ia abrir, mas não vou, porque o Senhor está fazendo de outra forma. Em Atos 9, a gente vê Paulo no caminho para Damasco, ele vai lá e pede cartas para ir às sinagogas. Ele pede, respirando ainda ameaça. Sabe o que quer dizer? Na ânsia ainda de pegar cristão, de ver cristão morto. Olha só, Paulo. Mas aí ele teve encontro com quem? Aleluia. Jesus. Aleluia. E aí ele teve encontro com Jesus e foi tão forte, tão impactante, que ele ficou 2 dias sem comer, sem beber.
E depois disso, o que aconteceu com ele, amados? Ele, em algum momento, você vê ele falando, Senhor, não vou não. Ele deixou de ir para onde ele estava indo? Lê lá em Atos 9, a gente não vai abrir aqui hoje. Lê em Atos 9 em casa. Ele estava indo para lá, para Damasco. Ele deixou de ir? Pelo contrário, Jesus ainda falou, levanta e vai, que lá eu tenho algo para você fazer. Amém? Ele continuou indo para o mesmo lugar. Era o mesmo homem, a mesma personalidade. A mesma personalidade, ele não mudou, tanto que ele foi tão firme como ele era antes, que a gente tem as cartas hoje escritas que nos alcançou. Amém? E ele continuou com a mesma personalidade, a mesma pessoa, no mesmo destino, no mesmo lugar, mas agora transformado pelo encontro com Jesus. Aleluia! E de perseguidor, logo você vê ele pregando às pessoas que ele perseguia. Aleluia! Pregando na verdade aos outros, né? Mas agora unidos às pessoas que ele perseguia, tanto que a princípio eles tinham medo. Ananias ficou assim, mas não é aquele? Porque o Senhor, lembra que eu falei de detalhes? O Senhor falou com Ananias num detalhe. Vai à rua chamada direita, procura um homem assim, ele está assim. Ele deu todos os detalhes, ele fala assim com a gente. E Ananias questionou como às vezes a gente faz. Mas ele não é perseguidor, ou seja, aquilo que o Senhor estava falando, a ordem que o Senhor estava dando, a instrução, não batia com aquilo que Ananias sabia sobre Paulo. Mas lembra que eu falei que às vezes as instruções parecem meio loucas? Parecem, por causa do nosso, sentimento, do nosso pensamento. Mas o que Ananias fez? Obedeceu. E quando você lê lá em Atos 9, quando ele vai e põe as mãos sobre Paulo, sabe o que ele fala? Irmão Saulo. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Ele se desfez de tudo aquilo que ele pensava de Paulo e decidiu obedecer ao Senhor porque ele sabia em quem ele podia confiar. Não era nenhum doido que dava instrução para ele, não, era Deus, era o Senhor. Era o Senhor, aquele que a gente pode confiar, que deu a instrução, vai. E quando ele chegou, ele não ficou, irmão Saulo, agora você é meu irmão. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, amados. É assim. E sabe que Paulo foi e totalmente obedeceu a partir dali. E aí a gente vê as cartas dele. Ele falando sobre esmurrar a carne. O quanto esse homem não teve que transformar e renovar a mente dele. Lembra que a palavra fala sobre a gente renovar a mente? Quanto que Paulo não teve que renovar a mente? Porque quando a gente nasce de novo, só o nosso espírito é recriado, a nossa mente não. Então Paulo ainda tinha aquela mente, aqueles pensamentos ainda. Quantas coisas vinham à memória de Paulo? Você acha que não vinha à memória dele, a perturbação dele ver Estevão sendo apedrejado e ele concordando com o apedrejamento de Estevão, com a morte de Estevão? A gente vê isso no final do capítulo 8. Imagina isso vindo na mente dele. Imagina como ele se sentia indigno, igual lá nessa pesca. A gente não leu, mas lá em Lucas 5, nessa pesca, Jesus se prostra diante de Jesus e fala, fica longe de mim, eu sou pecador. Mas Jesus fala, eu vou te chamar para ser pescador de homens. Aleluia! E sabe, amados, assim Deus continua fazendo hoje comigo e com você. E com quem a gente encontrar para levar esse evangelho poderoso, essa palavra poderosa que transforma. Transformou Paulo, transformou Pedro. Mesmo quando Pedro teve aquela falha grave. Aleluia! Ei, quando pensamentos do passado, do que você fez de grave vier à tua mente, lembra que Deus continua contando contigo. Lembra do que aconteceu com Pedro. Você algum dia chegou a negar para alguém, dizer a ponto de não conheço esse homem? Não, você acha que você nem errou como Pedro errou? Você já matou cristão? Não, então você nem errou como Paulo errou. Então quando vier um pensamento do teu passado, porque o diabo joga até através de pessoas, vira para você e fala assim, mas você não fazia isso? Agora você está na igreja? Não, você não usava? Agora você não está querendo usar? O que está acontecendo? Em vez de se condenar e, meu Deus, é mesmo, né? É mesmo, eu acho que eu não vou conseguir mudar não, porque às vezes a gente pensa, eu não vou conseguir mudar. Lembra que você nunca errou como Pedro errou e nunca errou como Paulo errou. E Deus continua contando com eles, e por isso o evangelho chegou até mim e a você. Amém? Então, quando alguém levantar o dedo para você, ou o próprio diabo levantar o dedo para você na sua mente, lembra, fala assim, ele continua contando comigo, nada mudou. Ei, o que eu fiz, ficou no passado, eu já me arrependi, e o Senhor já me perdoou, e agora eu voltei para a posição inicial, de onde eu nunca era para ter saído. Aleluia! Fica de pé, irmãos. Aleluia!